Fala moçada, tudo na paz? Tudo tranquilo? Estou aqui para mais uma videoaula de revisão e o tema da nossa aula de hoje é dando continuidade ao assunto de globalização. Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre o domínio da tecnologia e também sobre noções de economia. Bom, vamos lá então, vamos relembrar tudo que nós vimos. Eu vou começar falando sobre as noções de economia. Primeiro, o que é o PIB? O Produto Interno Bruto. O PIB trata-se da soma das riquezas de um país ou de um território, como a arrecadação de impostos, o lucro que as transnacionais estatais, as empresas públicas, obtêm para o país, e também a balança comercial. Vamos entender um pouquinho o que é a balança comercial. É a diferença entre as exportações, ou seja, aquilo que se vende, e as importações, aquilo que se compra. Se o saldo for positivo, se nós vendemos muito mais do que nós compramos, a balança será superavitária, nós vamos estar em superávit, o saldo será positivo. Mas o contrário também é verdadeiro. Se nós compramos muito mais do que o que nós vendemos, a balança será negativa, a balança comercial será deficitária. Vamos entender um pouquinho sobre o domínio da tecnologia dentro da globalização. O domínio das técnicas e da tecnologia sempre foi fundamental para a ascensão das grandes potências, para a sua expansão econômica e para a manutenção do poder conquistado. Bom, mas e o que é a tecnologia? Podemos definir tecnologia como o conjunto de conhecimentos, métodos e instrumentos criados pelo homem, pelo ser humano. Normalmente, essas criações têm uma função prática, que é dar ao homem maior domínio sobre a natureza. Esse conhecimento é transmitido de forma teórica e sistemática, em geral em escolas especializadas e universidades. Então, só para sintetizar, tecnologia é aquilo que nós adquirimos através do conhecimento científico, de maneira sistemática. É muito diferente de técnica, que é o que nós vamos ver agora no seu conceito. A técnica nada mais é que o conhecimento anterior ao desenvolvimento científico. É um conjunto de conhecimentos que pode ser passado de pai para filho, de geração em geração, mesmo em sociedades primitivas. É aquele conhecimento prático, aquele conhecimento que é passado de pessoa para pessoa e que não necessariamente tenha o conhecimento científico. E a importância do P&D, das pesquisas e de desenvolvimento. Quanto maior os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, maior será a riqueza de um país. Dados de 2010 podem comprovar que os países desenvolvidos investiram $750 por pessoa, enquanto que os emergentes apenas $52 por pessoa, e os países mais pobres uma média de $2 per capita. O Brasil ficou no meio, O Brasil se mostrou superior até mesmo aos países emergentes, com um investimento de $101 por pessoa. Bom, vamos ver qual que é a influência que a tecnologia tem na economia. Bom, desde a primeira revolução industrial do século XVIII e século XIX, a principal função da tecnologia tem sido elevar a produtividade e reduzir os custos de produção. Isso significa que o avanço da tecnologia sempre esteve ligado aos interesses econômicos, ou seja, a busca por maiores lucros. Nós temos vários tipos de pesquisa e de desenvolvimento. Separei aqui 3 para que a gente possa analisá-lo. As pesquisas fundamentais, que analisam as estruturas e as propriedades dos fenômenos naturais, sejam eles físicos, químicos e biológicos, e buscam entender suas leis gerais. As pesquisas aplicadas, que utilizam os resultados obtidos nas pesquisas fundamentais, criando processos técnicos e tecnológicos, que em geral são patenteados pelas mesmas empresas que realizaram essas pesquisas. E o desenvolvimento experimental, que produz ou aperfeiçoa mercadorias, bens ou serviços por meio do uso ou da aplicação prática dos conhecimentos obtidos nas duas áreas anteriores. Só para sintetizar, as grandes transnacionais, as grandes empresas, a base delas procuram ser instaladas
próximo aos grandes centros de pesquisas experimentais ou de pesquisas aplicadas. Aqui eu tenho os dados dos países que mais investiram em pesquisa e desenvolvimento tecnológico em 2010. Os Estados Unidos, Japão e China tiveram os maiores investimentos, enquanto que o Canadá, Rússia e Brasil, os menores investimentos, entre os 10 primeiros. Aqui as empresas que mais investiram, as empresas transnacionais, né? A Rock, a Fisher, a Microsoft, a Toyota e a Merck são as 5 primeiras que mais investiram em desenvolvimento tecnológico no ano de 2010. Nesse mesmo ano, nós tivemos algumas transnacionais brasileiras entre as maiores do mundo. A exemplo da Petrobras, que investiu 740 milhões e ficou na posição 125. A Vale, que investiu 654 milhões, ficou na posição 142. A Gerdau, que investiu 96 milhões e ficou na posição 655. A CPFL, que é a companhia de energia, de força e luz de Piratininga, que investiu 80 milhões, ficou na posição 750. E a Embraer, uma das maiores do mundo, a empresa brasileira de aeronáutica, né, e aviação, investiu 53 milhões de dólares em pesquisa e ficou na posição 995. Para finalizar essa primeira parte da nossa revisão sobre economia e tecnologia, tem a questão da fuga de cérebros, ou seja, as migrações internacionais. Os países subdesenvolvidos, emergentes, investem muito pouco. E as formações, quando são bem feitas, normalmente as pessoas não ficam nos seus países. Elas vão para os grandes centros de desenvolvimento. Nesse mapa, nós podemos ver que os Estados Unidos e a Europa Ocidental são polos de atração para as pessoas que se formaram, né, na América Latina, na Índia, China, Coreia do Sul, na região dos tigres asiáticos. É isso aí, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham lembrado tudo que nós vimos em salas de aula. Bons estudos e boa prova!